Salve, salve galera, tudo bem? Estamos aí continuando nossa pegada nessa fase um pouco isolada, nessa fase um pouco afastados, né, um do outro. Então, para quem acredita que todo mundo sabe, né? É professor Eduardo, matemática. E aí, na última aula, a gente falou um pouquinho sobre plano cartesiano, sistemas de coordenadas, que é a nossa introdução para a gente começar o que realmente importa para nós agora nesse ano, no primeiro ano de ensino médio, que é a parte de funções, ok? Só que além do sistema cartesiano, que provavelmente você já deve ter visto lá no nono, talvez até o oitavo ano, algumas informações, de como trabalhar com esse plano cartesiano, eu preciso fazer para alguns uma lembrança, fazer um rememberzinho aqui, e para alguns talvez nem tenham visto ainda isso no fundamental. Então eu vou aproveitar esse período, fazer um videozinho aqui rapidinho, para a gente conhecer o que são esses intervalos reais, que é um conteúdo, um acessório que a gente precisa muito quando a gente estiver trabalhando com funções, para a gente dar nossas respostas, nossas soluções, quando a gente for trabalhar com inequações, tudo está baseado aqui dentro da nossa parte de intervalos reais. Então é muito bom e muito importante saber trabalhar bem com esta parte, tá certo? Então, começando, o que seriam esses intervalos reais? Inicialmente eu vou começar apresentando para você a reta real, nosso eixo real. Então, eu vou chamar aqui, nós temos uma reta com sentido para a direita, que é o que a gente chama de eixo real ou reta real, enfim, né? Como você preferir aí, beleza? Tá aqui o nosso eixo real. E aí, o que acontece? Em qualquer reta que a gente for trabalhar, que a gente for pegar como um parâmetro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar um ponto O, que eu vou chamar aqui de origem, tá? Esse O aqui de cima é O de letra O, e aqui embaixo é O de número 0. Por quê? Tudo tem que começar de uma parte. Tem que ter um start para a gente poder julgar para onde vai, de onde vem esses negócios. E aí o que acontece? Quando eu marco essa origem, quando eu faço essa marcaçãozinha aqui no nosso eixo real, nada mais que eu estou fazendo que dividir esse eixo em duas semirretas. Eu tenho uma semirreta que vai daqui para a direita e uma semirreta que vai desse pontinho aqui para a esquerda. Como intuitivamente você já deve saber aqui que tudo que está à direita de O, ou tudo que está à direita de 0, são valores positivos. A gente há muito tempo já trabalha com essa intuição. E tudo que está à esquerda de 0 são valores negativos. Então olha só, aqui à direita de 0 eu posso marcar os pontos que eu quiser. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, até um ponto qualquer aqui que eu vou chamar um ponto A. Você pode atribuir o valor que você quiser. E da mesma forma, para cada um desses valores, o que acontece? O que significa esse 1, 2, 3, enfim, 15, 30, 1008, quem você quiser? Significa a distância desses pontos que eles têm em relação à origem. Por isso que a origem é muito importante para nós. Esses valorezinhos nada mais é do que as distâncias que a gente está calculando em relação a esse ponto, a esse start que a gente deu no nosso eixo real. Então, por exemplo, quando eu marco aqui como 1, eu estou dizendo que de 0 até esse cara, eu tenho uma unidade de medida. Quando eu marco esse 2, eu estou dizendo que de 0 até ele, eu tenho 2 unidades de medida. E assim por diante. Tá? Qualquer outra marcação que a gente coloque aqui, sempre está se referindo à distância que eu tenho dele em relação à origem. Simplesmente isso. E da mesma forma que eu faço isso para o lado direito, né, com valores positivos, a gente também pode fazer isso o quê? Para o lado esquerdo, para os valores negativos, né, que vai acabar sendo. Por que são os valores negativos? É o que a gente chama de simétricos a ele. Simétricos em relação à nossa origem. Da mesma forma que eu tenho uma unidade para a direita, eu posso colocar uma unidade para a esquerda. Mas, professor, mas por que ele fica negativo? Para você simbolizar que você está no sentido contrário. Simplesmente isso. Positivo você caminha à direita, negativo você caminha à esquerda. Então, para simbolizar esse caminhar à esquerda, a gente simboliza por esse menuzinho para poder falar do sentido que é da reta que a gente está utilizando. Então eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, até um menos A qualquer. Da mesma forma que eu escolhi um A qualquer positivo aqui, eu posso marcar esse A negativo, esse A no sentido esquerdo da nossa origem para cá. Mas aí nós temos um pequeno detalhe. Eu falei para vocês agora há pouquinho que esses valores que a gente marca nada mais é que a distância da origem até este ponto, certo? Por isso que eles são sempre positivos. Professor, mas então se eu te calcular a distância para a esquerda,
vai estar errado, né? Porque a distância tem que ser positiva. Então não está errado. De menos 1 a 0, você continua tendo uma unidade. A distância é a mesma, vale 1. Só que agora é 1 no sentido contrário, no sentido negativo. Então, cuidado, a distância ela é sempre positiva. Você nunca pode calcular uma distância e chegar num valor negativo. Ninguém chega para você e fala, professor, eu caminhei hoje menos 500 metros. Pô, não faz sentido. Professor, mas eu caminhei de ré. Não interessa que você caminhou de ré, você caminhou de frente, certo? Isso não interfere. A distância é sempre um valor positivo, por mais que esteja no sentido contrário, por mais que esteja no sentido negativo da sua reta. Então, todas essas distânciazinhas aqui, ó, tem um valor absoluto, que a gente vai ver mais para frente isso em módulo. Todas elas têm valores absolutos, valores positivos para simbolizar a distância. Porém, o sinal de menos simboliza para nós o lado da reta, o sentido que você está trabalhando. Simplesmente isso, beleza? E com isso a gente conclui que a cada ponto da reta está associado um único número real da reta e vice-versa. Da mesma forma que um único número real, a gente também associa a um único ponto. Cada um desses pontinhos, ó, lembrando que uma reta ela é composta por infinitos pontos. E cada um desses pontinhos é um valor. Claro que, visualmente, a gente trabalha com 1, 2, 3, que são os valores mais clássicos, mais fáceis da gente trabalhar. Mas aqui eu tenho o 1,2, eu tenho o 3,5, eu tenho o 0,123, enfim. Você pode ter o valor que você quiser. Qualquer número que você quiser expressar, você consegue expressar através do nosso eixo real, fazendo a marcaçãozinha, pelo menos aproximada da região que ele esteja. Tá tranquilo? Agora, continuando essa nossa análise, eu vou falar um pouquinho sobre os intervalos reais propriamente, como que eles podem aparecer para nós, que isso é o mais importante para a gente. Primeiro, a gente tem duas formas básicas de expressar esses intervalos. A gente pode expressar através de colchetes, né? Pode ver que todos eles estão entre colchetes, e também a gente pode expressar na forma algébrica, ok? Fica a questão de gosto, né? Cada um tem a sua preferência, é o jeito mais queridinho aí de trabalhar. Eu gosto muito dos colchetes, mas isso não quer dizer que se num enunciado em uma questão apareça na forma algébrica, você não saiba fazer. Você tem que se ligar aqui. Isso aqui é sempre a mesma coisa que eles estão falando, né? Esse colchete AB é a mesma coisa que essa representação aqui em cima. E assim por diante. Então, olha só, eu tomei dois valores reais, A e B, onde A é menor que B. O que significa A ser menor que B? Mais uma vez, questões intuitivas que a gente já tem isso lá na construção da reta. O A ser menor que B significa que ele tem que estar à esquerda de B. Então, vou colocar aqui o nosso valor A, o nosso valor B. Como A é menor, sempre o A à esquerda de B. Beleza? E aí, olha só o que vai acontecer. Eu tenho aqui um intervalo AB. O que significa isso? Toda vez que aparecer esses extremos, ó, A e B, quer dizer que eu estou querendo pegar os valores entre eles, tá certo? Quando eu digo colchete fechado aqui em A, colchete fechado em B, quem que são os meus valores? Quais são minhas respostas? Isso significa que a sua resposta está entre os valores de A e B. Qualquer valorzinho que eu pegar aqui vai satisfazer esse meu intervalo. Professor, o que significa? Por que alguns colchetes estão para dentro, outros estão para fora? Enfim, significa o seguinte: toda vez que esse colchete está virado para o número, que ele está ali abraçando o seu número, significa que esses valores pertencem a um intervalo que você está trabalhando. Se ele pertence, o que a gente vai fazer? Você vai fazer uma bolinha fechada, uma bolinha pintadinha, para representar que esse cara também pertence ao intervalo que você está trabalhando. E da mesma forma para o B, já que tanto o A quanto o B, ambos estão com o colchetezinho fechado, colchete virado para eles, tá certo? Então, A, B fechado, e qualquer valor que esteja entre eles satisfaz a nossa resposta, satisfaz o intervalo que a gente está trabalhando. Como que fica isso na expressão algébrica? Talvez de início a expressão algébrica ela seja um pouco mais nítida, mais visual para a gente entender isso aqui, ó. Eu estou falando de qualquer número real, ou seja, qualquer número real dessa reta que a gente acabou de ver, porém, esses valores reais têm que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então, qualquer valor de x que eu pegar aqui dentro, ó,
perceba que ele vai ser maior, porque ele está à direita de A, e vai ser menor que B, porque ele está à esquerda de B. É isso que a gente está trabalhando. E por que um menor igual, menor igual? Porque a bolinha está fechada. Se a bolinha está fechada, quer dizer que o x pode ser o A, e significa que o x pode ser o B. Simplesmente isso. Beleza? Continuando aqui, ó, nosso segundo intervalozinho. Agora os colchetes, eles estão para fora. Eles estão expulsando os numerozinhos ali. Então o que acontece? A ideia inicial é a mesma. Eu vou marcar aqui o A e o valor B. O que significa? Que eu quero qualquer valor que esteja entre A e B. Tá aqui. E por que eu deixei bolinha aberta agora? Porque os colchetes estão para fora. Quando eu faço esse colchete saindo do número, significa que esses caras não pertencem ao seu intervalo. Se eles não pertencem, a gente deixa a bolinha aberta para lembrar que você pode chegar tão perto quanto você queira desse valor. Porém, ele você não pode. Vamos supor que o B seja 4, o valor de B. Eu posso chegar no 3,99999, quantos noves você quiser. Porém, o valor 4 eu não posso pegar porque o 4 já não está no nosso intervalo. Ok? E na representação algébrica fica assim, ó. X pertence aos reais, tal que. Lembrando que essa barrinha é o símbolo de tal que. A é menor que X, que é menor que B. Ou seja, qualquer valor de X que eu escolher aqui, ele tem que ser necessariamente maior que A e menor que B. Professor, por que aqui você colocou só o menor e na de cima você colocou o maior igual? O menor igual, né? Que seja. Porque aqui esses números não pertencem. Se eles não pertencem, sinal que x não pode ser A e x não pode ser B. Então, por isso que não existe o sinal de igual nessa representação sua, tá certo? Para deixar bem claro que o x ele pode ser tão perto quanto você queira de A, tão perto quanto você queira de B, porém não pode ser nem A nem B. Simplesmente tem que estar entre eles. E isso vai funcionar para todos os demais. Toda vez que você vê um menor igual, maior igual, dependendo da forma com que você lê, significa que aquele extremo está pertencendo, faz parte do seu intervalo. Toda vez que você vê só o menor ou só o maior, significa que aquele cara não pertence ao seu intervalo, não faz parte da sua solução. E aí a gente tem aqui ó, todos esses demais exemplos, que eu vou completar agora de uma forma um pouco mais rapidinha, porque a ideia agora é a mesma. O que vai acontecer? Nós temos alguns intervalos mistos agora, ó. Tem aqui o intervalo A fechado e o intervalo A aberto. Então eu quero qualquer valor que esteja entre A e B, onde pode ser o A, mas não pode ser o B. Está aqui a nossa representação algébrica. Você já consegue fazer a ligação de um para o outro. Onde está a bolinha fechada é menor ou igual, onde está a bolinha aberta somente menor. Agora está ao contrário, ele está aberto em A, fechado em B. Então, qualquer valor que esteja entre A e B faz parte. Porém, não pode ser o A, mas pode ser o B, devido à nossa notação aqui. Ó. Menor ou igual para o B, porque bolinha fechada, só menor, porque a bolinha está aberta em A. Professor, mas esse negócio aqui ó, agora, o finalzinho, ó. Primeiro, esse 8 deitado, pelo amor de Deus, não vai falar que é um 8 deitado que a gente vai ter sérios problemas se eu ouvir você falando isso. Isso aqui é o símbolo do infinito. O que significa o infinito? Que a partir de A, qualquer valor vai pertencer. Qualquer valor está valendo. Então, o que acontece? Perceba que o colchete em A está fechado, está abraçando o A. Então, bolinha fechada para o A. Está aqui. Agora, mais infinito, qualquer valor depois de A. E aonde vai acabar? Não sei. Até onde você conseguir chegar. Então, vai embora. Como a nossa reta só vem até aqui, ela vai até ali somente. Mas, o que eu quero dizer para você é vai para o infinito. Perceba que eu não coloquei um limite aqui. Professor, eu percebi que toda vez que tem um infinito, o colchete é sempre aberto, né? É sempre para fora do número. Perfeito. Porque se ele é infinito, você nunca vai conseguir chegar nesse limite. Você não pode limitar ele. Como que você vai pintar a bolinha dele se você não sabe onde é o infinito? Então sempre vai ser intervalo aberto quando existir o infinito. Ok? Aqui nós temos o contrário. Ó. Tenho bolinha fechada para o A, porém agora eu estou indo para o menos infinito. Se é menos, eu tenho que vir no sentido negativo. Então vem para cá. Isso é o nosso de menos infinito até A. Temos a representação aqui também da forma algébrica. Ó. Basta eu falar que x é menor ou igual a A, que já fica subentendido isso. Agora intervalo aberto, de A até mais infinito.
Então vai embora. De A até mais infinito, intervalo aberto. Intervalo aberto de menos infinito até A aberto também. Então à esquerda até chegar lá em A. E por último, nós temos aqui de menos infinito a mais infinito. E agora, professor, não tem mais o A. Que bom, fica mais fácil. Você só pinta a reta inteira. Se é de menos a mais infinito, isso é a mesma coisa que eu dizer todo o eixo real, porque o eixo real ele vai de menos a mais infinito. Então, tanto isso quanto isso que são equivalências na hora da nossa representação matemática de intervalos reais aí, ok? Eu vou fazer uma pausa aqui, deixar você absorver essa situação, e eu volto aí no próximo vídeo com um ou dois exemplozinhos para a gente poder trabalhar agora com toda essa interpretação, com um pouco de números, para você não falar que eu só sei fazer com letra. Fechou? Até daqui a pouco.